Tu já pediu perdão para Deus por um pecado e mesmo assim continuou se sentindo culpado? Tu orou, chorou, confessou diante de Deus, pediu misericórdia, pediu uma nova chance. Mas no dia seguinte aquela culpa ainda estava lá. Parece que algo dentro de ti insiste em dizer: Deus não pode me perdoar depois do que eu fiz. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é esse mesmo. O pecado foi perdoado, mas a culpa ficou. Talvez tu esteja vivendo exatamente isso agora, nesse momento. Talvez tenha algum pecado do passado que às vezes vem à tona na tua mente. Talvez tenha sido algo que tu fez há anos. Talvez tenha sido ontem. E mesmo depois de ter buscado a Deus, um peso enorme continua no teu coração. Mas hoje eu quero conversar contigo sobre uma verdade que pode transformar a sua vida espiritual. Existe uma grande diferença entre arrependimento e condenação. O arrependimento vem de Deus, a condenação não. O arrependimento nos leva para perto de Deus, a condenação nos afasta dele. O arrependimento nos faz reconhecer o erro e buscar mudança. A condenação nos faz acreditar que já não existe mais esperança. Muitas pessoas sinceras estão vivendo um peso espiritual por confundir essas duas coisas. Elas acreditam que sentir culpa o tempo inteiro é um sinal de santidade, mas na verdade não é. Se tu confessou o teu pecado com sinceridade diante de Deus, se houve arrependimento verdadeiro, então tu precisa aprender a confiar mais na palavra de Deus do que nos teus sentimentos. E é justamente aqui que encontramos uma das promessas mais poderosas da Escritura. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba algo muito importante neste versículo. João não diz que talvez Deus perdoe, ou que talvez Deus vai analisar o teu caso. Não diz que Deus vai decidir, dependendo do tamanho do pecado, mas ele afirma que Deus é fiel e justo para nos perdoar. A base do perdão não está na nossa capacidade de merecer esse perdão, mas está no caráter de Deus. Quando tu confessas sinceramente os teus pecados, Deus ele cumpre a sua promessa. Mas muitas vezes nós queremos sentir o perdão antes de acreditar nele. Mas a fé, ela não funciona assim. Primeiro nós acreditamos na palavra de Deus. Depois os nossos sentimentos começam a ser alinhados com a verdade. Imagina uma pessoa que toma um remédio prescrito por um médico. Ela não sente a cura instantaneamente, mas ela confia que o tratamento está funcionando. Da mesma maneira, quando Deus declara que perdoou, nós precisamos confiar na sua palavra, mesmo que ainda as nossas emoções estejam confusas, bagunçadas. Mas talvez tu esteja aí pensando: mas tu não sabe o que eu fiz. É verdade, eu não sei, mas Deus sabe. E mesmo ele sabendo de tudo, ele escolheu enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. Jesus, ele não morreu apenas pelos pecados pequenos. Ele morreu por todos os pecados daqueles que se arrependem e creem. Quando Jesus disse está consumado, ele estava declarando que o preço já havia sido pago. Muitas vezes nós ficamos tentando pagar uma dívida que Jesus já pagou. Continuamos nos punindo emocionalmente. Continuamos revivendo erros antigos. Continuamos pensando que se sofrer um pouco mais vai compensar aquele perdão. Mas isso não é humildade. Isso é falta de confiança na obra redentora
de Cristo. Quando Deus perdoa, ele não está ignorando o pecado. O pecado já foi julgado lá na cruz. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus. Por isso, insistir em carregar uma culpa que Deus já removeu é não crer, é não confiar na obra redentora de Cristo. É como se a obra de Cristo fosse insuficiente. E eu sei que isso pode ser difícil, porque existem pecados que deixam marcas profundas. Existem escolhas que deixam marcas dolorosas. Existem lembranças que ainda nos machucam. Mas uma consequência não significa falta de perdão, porque todo pecado há uma consequência. Davi foi perdoado por Deus, mas mesmo assim sofreu as consequências de suas escolhas. Pedro foi restaurado por Jesus depois de ter negado ele 3 vezes. Paulo carregava a marca de ter perseguido cristãos, mas nenhum deles viveu paralisado pela culpa. Mas eles seguiram em frente, porque entenderam que a graça de Cristo era muito maior do que o passado deles. Talvez hoje tu esteja precisando ouvir isso. Tu não é definido pelo pior erro da tua vida, ou pelo pecado que cometeu, ou pelas acusações que surgem na tua mente. Se tu está em Cristo, a sua identidade está nele. E o inimigo gosta de lembrar quem tu era. Mas Deus gosta de te lembrar quem tu se tornou em Cristo Jesus. Toda vez que a culpa tentar dominar o teu coração, se volte para a palavra de Deus. Leia novamente 1 João capítulo 1, versículo 9. Leia em voz alta, creia nela. Repita para si mesmo que Deus é fiel e que Ele é justo. Repita para si mesmo que o sangue de Cristo é suficiente, porque a tua salvação não está baseada na intensidade dos teus sentimentos, mas ela está baseada na fidelidade do Senhor. E eu quero encerrar te fazendo uma pergunta. Tu acredita mais na tua culpa ou na palavra de Deus? Porque em algum momento tu vai ter que decidir quem tu vai ouvir. A voz da condenação que diz que não existe mais esperança, ou a voz do evangelho que diz que há perdão, restauração e uma nova vida para aqueles que se arrependem e creem em Cristo. Se tu pediu perdão ao Senhor com sinceridade, pare de viver como alguém rejeitado. Viva como alguém alcançado pela graça. Viva como alguém lavado pelo sangue de Jesus. Viva como alguém que foi perdoado. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor conhece os pecados, as dores e as culpas que cada um carrega dentro de si. Eu peço que o teu Espírito Santo traga paz aos corações aflitos, que cada pessoa compreenda a profundidade do teu perdão e aprenda a confiar mais na tua palavra do que nos próprios sentimentos. Que toda acusação seja vencida pela verdade do Evangelho. Que haja libertação da culpa excessiva e descanso na graça de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então é isso, gurizada. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.